Entrevista da semana. Hoje nós estamos recebendo o professor, escritor e advogado Roberto Pugliese. Ele é um especialista em direito notarial e também em terras de marinha. Estes são os nossos assuntos desta edição. Professor, muito obrigado por nos atender aqui. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade de poder estar aqui no tribunal falando com você e com todos que nos assistem. Professor, do que trata especialmente o direito notarial? Isso é um segmento do mundo jurídico que cuida das notas públicas, dos tabelionatos, a teoria, a doutrina que se refere ao conteúdo do exercício da função notarial, que é uma função relevante e que de uns anos para cá, no Brasil, a partir de 1988 principalmente, passou a ser olhado com bons olhos. As autoridades públicas e, em especial, o mundo jurídico passou a entender melhor as possibilidades de se distribuir o direito através do universo notarial. Doutor Pugliese, vamos falar um pouquinho da história agora. O Brasil surgiu como uma colônia, havia um império. Isto tudo aqui era do império, não era de ninguém, especialmente terras privadas, enfim. Como é que surgiu o direito notarial naquela época? Ou isso é uma coisa nova agora? Como é que isto se dá? Como é que isto aconteceu? Olha, uma das instituições mais antigas do mundo civilizado é a instituição notarial. Os escribas já eram notários. Já dentro das relações jurídicas daquela época, eles faziam os registros dos fatos relevantes da sociedade em que viviam. E, em atenção mais objetiva à sua pergunta, é preciso lembrar que o Brasil, colônia, ele pertencia ao Estado português e que, em virtude da monarquia brasileira, quando aconteceu a independência, as terras, de um modo geral, eram do império, do imperador. Se confundia a pessoa do chefe do Estado, do imperador, com a pessoa jurídica, a pessoa política do Estado. Era uma coisa única. E era o imperador que concedia áreas para serem privatizadas, para serem erguidas vilas. E o notário sempre esteve presente. Não existia registro público, então era o registro paroquial, mas a manifestação de vontade, quando necessário oficializar, era perante o tabelião. No Brasil há uma questão polêmica da costa marítima, nós temos mais de 8.000 quilômetros de costa. Quem são os donos de beira-mar, de terrenos à beira-mar, de rios, de lagoas? O que diz a legislação no Brasil? Bom, a definição de terreno de marinha vem expressa textualmente num decreto-lei editado em setembro de 1946. Por esse decreto-lei, ele é chamado o Estatuto da Propriedade da União. Ele tem diversas definições, diversas formas de ação da União com relação aos seus bens imóveis, entre os quais os terrenos de marinha, que são definidos como sendo aqueles medidos a partir da pré-amar média de 1831, 33 metros para a terra, e também à beira dos rios e lagoas, e na orla das ilhas. Em suma, isso vem ser os terrenos de marinha. Nem mais, nem menos. Isso é terreno de marinha e pertence à União. Pertence à União desde idos tempos, porque os terrenos de marinha foram criados
é uma instituição jurídica criada em Portugal, na época antes da colônia, quer dizer, então chegou junto com Cabral aqui e foi sendo aperfeiçoado, e também foi sendo atualizado, e a Constituição de 88 estabeleceu que os terrenos de marinha pertencem à União. Então, o dono, o proprietário, é a União. E existem situações jurídicas previstas em lei em que a União permite que o particular ocupe, no sentido jurídico, esses imóveis, ou inclusive requeira o seu aforamento, que é direito real sobre coisa alheia. Você afora algo que pertence a um terceiro, que é a União. Professor, nós vamos dar uma paradinha. Nós estamos hoje trazendo ao quadro Entrevista da Semana o advogado, professor e escritor Roberto Pugliese. Estamos falando de terras de marinha e sobre o direito notarial. É o nosso assunto desta semana. Nós voltamos em 30 segundos. Você já ouviu falar em jurado voluntário? Essa é a denominação usada ao cidadão que se inscreve voluntariamente para participar de um julgamento no tribunal do júri. Os jurados representam a sociedade da qual fazem parte e, dentro de um processo, decidem em nome dos demais. A função do jurado é tomar a decisão com base na lei e na situação de cada processo, de maneira individual. O Poder Judiciário de Santa Catarina conta com a sua colaboração. Ok, já estamos de volta. Este é o quadro Entrevista da Semana e nós estamos recebendo hoje o professor Roberto Pugliese. Ele é escritor, é professor, é advogado, especialista em direito notarial. E o nosso assunto de hoje são as terras de marinha. Professor, há legislação satisfatória no Brasil para se regular terras de marinha? Uma visão crítica, eu acho até que tem muita lei contrária aos interesses da população, e a aplicação da lei, dessa legislação, ela é feita de um modo assim injusto, autoritário, a aplicação da lei. Não que a lei seja injusta ou autoritária, mas a aplicação da lei, que é executada através da Secretaria do Patrimônio da União, que é um órgão do Ministério do Planejamento, ela é voltada com um intuito simples e claro para fazer com que pessoas que nem estejam em terrenos de marinha tenham o seu imóvel classificado como tal, e mais que isso, venham a perder o direito de propriedade e serem obrigados a pagar as cobranças feitas na condição de aforamento ou na condição de ocupação. Então, é uma injustiça, é uma truculência oficializada pela União. Vamos entrar neste assunto agora dos donos da terra e do que faz o governo federal, muitas vezes criticado por conta do governo ser um locatário, uma espécie de locatário de quem está ocupando suas terras. O governo cobra aluguel de brasileiros. Como é que isso acontece? Qual é a sua opinião a respeito? Se o imóvel pertence à União, dentro desta visão, é justo que aquele que está ocupando este imóvel pague por usá-lo. Seja ele um pescador artesanal, com algumas regalias, seja um milionário que tenha seu imóvel na costa privilegiada. Deve pagar para toda a sociedade ter um benefício. Estou falando em tese, mas é isso. Por outro lado, o que é injusto e truculento não é esta cobrança ou a existência do instituto, mas é a forma equivocada, propositadamente, de enquadramento, de discriminação dessas áreas. Porque os imóveis, segundo a lei,
são aqueles situados num espaço de 33 metros, contados do pré-amar médio de 1831, e não outro imóvel. E o que a gente observa é que os técnicos do SPU, da Secretaria do Patrimônio da União, por orientação em ordens de serviço escritas, são orientados e devem medir de um modo que abranja áreas que, na verdade, estão muito além dos 33 metros do pré-amar médio de 1831. Professor, muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade de falar para você e para quem está nos assistindo. Está aí, então, esta foi a entrevista da semana. Hoje nós trouxemos o professor Roberto Pugliese. Ele, além de professor, é escritor e advogado, especialista em direito notarial. O nosso assunto de hoje foi terras de marinha. Nós voltamos numa próxima. Até lá.